Começando mais um Café NBA e desta vez edição muito especial porque eu tô com um convidado que sabe, aliás, todos os convidados sabem de tudo sobre o basquete, mas esse eu tenho certeza que sabe mais que todos. Eu estou falando dele, Firu do Toco TV. E aí, Firu, tá bom, mano? Grande Yuri Fonseca, que alegria ter você de volta aqui, iluminando e alegrando vou falar podosfera, mas enfim, o universo aí de criadores de conteúdo de NBA que você estava fazendo muita falta, mano. Bem-vindo de volta. Obrigado pelo convite, que satisfação estar aqui com essa introdução mentirosa, mas que eu fico muito lisonjeado. Não, é Obrigado. verdade por conta da grande hashtag, né? Hashtag Firu tem razão. É a maior hashtag da história do basquete. Bom, a gente vai bater um papo, para quem não conhece esse quadro, né? A gente vai bater um papo com o Firu para ele falar um pouco sobre como ele começou aí no basquete, sobre como ele se inteirou no jogo, e depois a gente tem uma pauta, e claro, se a gente vai já adiantando, claro, se a gente vai receber Firu, é lógico que vamos falar de Los Angeles Lakers, então fique aí até o final do vídeo. Firu, a parada é a seguinte, irmão. Como que rolou de você começar a curtir o basquetebol, de você se interessar pelo jogo? Porque a gente sabe que quem mora no Brasil sempre tem alguma história de como começou a curtir aí o esporte. Cara, eu sempre. Puta, lá em casa sempre foi uma casa muito ligada em esportes em geral, né? Óbvio, principalmente futebol, palmeirenses roxos e tal. Meu pai é acho que o maior doente que eu já vi de torcedor de futebol, então eu cresci nesse ambiente, mas que gostava de tudo. Meu pai é um apaixonado por boxe. A gente assistia ao UFC desde a criação do UFC, ali, o UFC 3, 4. E a gente, bom, desde eu bem cedo já tinha TV a cabo em casa, então eu ali na meados dos anos 90, puta, eu já consumia muito ESPN internacional, que tinha programação dedicada ao esporte o dia inteiro. E aí eu já assistia de tudo, aí assistia todos os esportes americanos, né, que a hora que tava passando, as ligas europeias de futebol, aquela porra toda. Então, sempre gostei muito de esporte, tanto de praticar quanto assistir. Basquete era um deles, né? No geral, a minha primeira lembrança de basquete mesmo, assim, eu tinha 4 anos, porque ia ser a final, primeira final do Michael Jordan, né? Ele já era aquela figura imensa, mas tão grande quanto ele era o Magic Johnson, que ia ser o adversário dele naquela final. O Magic Johnson já com 5 títulos, Jordan ainda com nenhum. E lá em casa, enfim, ia passar na Band, né? Essa final e tal. E lá em casa eu lembro que dividiu, tipo, era meu irmão mais velho torcendo pro Magic Johnson, e meu irmão do meio, eu sou o caçula, o meu irmão do meio torcendo pro Jordan e pro Bulls, né? E aí eu meio que tinha que escolher um lado, e eu fui com meu irmão mais velho, falei, vamos aí, Lakers, né? Tipo, sei lá, fazia nem muita ideia do que eu tava. Mas eu lembro que eu já sabia quem era cada um dos dois e tal. E eu gostava muito do Magic Johnson, sei lá. E aí eu meio que torci pro Lakers naquela final, não acompanhei por algum tempo. Aí eu lembro do Shaquille O'Neal surgindo, eu ia muito com a cara. E aí depois eu quase virei um torcedor do Orlando Magic, né? Porque nessa época eu fui pra Disney, o Shaq Eita. tava lá. Aí o Shaq fez alguma coisa com a Reebok, se eu não me engano, aqui no Brasil, e tinha um moleque da minha escola que, sei lá, o pai trabalhava na Reebok, tinha alguma coisa assim. Eu lembro que eu fui ver o tênis do Shaq de perto, o tênis real do Shaq, um negócio gigante. Então era bem, tinha quase, mas aí o Shaq foi pro Lakers. Então quando o Shaq vai pro Lakers, aí é essa época que eu começo a acompanhar mesmo, tá? Aí já é, aí é Lakers. Aí virei torcedor do Lakers e aí acompanhava o basquete e tal. Nessa época, o segundo triplete do Jordan e tal, ali eu já acompanhava bem. E acompanhei, óbvio, tudo do Lakers quando virou o melhor time da NBA ali com Kobe, Shaq e toda aquela galera, né? No primeiro título ainda tinha o Glenn Rice. Eu amava o Glenn Rice.
Enfim, era um timaço e foi irado acompanhar aquilo. E eu sempre gostei muito de basquete. Aí eu dei sorte também que na minha turma tinha mais 2 moleques que gostavam muito de basquete. E 3 até. Na real, é que um gostava mais de jogar, o terceiro. Ele não acompanhava muito, né? Mas que acompanhava a NBA tinha eu e mais 2. Então também Caramba. dava para trocar ideia. A gente já, cara, eu lembro que acho que em 2002 a gente já jogava fantasy de NBA, velho. Cara, isso é 2002. raro, hein? Eu lembro, mano, era o Fantasy ali, acho que era do Yahoo Fantasy, e a gente jogava, era irado pegar, ó, era Garnett e Duncan destruindo, assim, no Aham. Fantasy, na época, os dois. Era diferente o formatinho e tal, mas a gente tinha a nossa liga, um contra o outro, nós três. Enfim, e um dos três, né, é o Mesa. O Mesa era esse meu amigo que também acompanhava. Então a gente sempre gostou, sempre tinha com quem conversar, cada um torcia para o seu time, tinha rivalidade, não que era muita rivalidade, porque eu torcia para o Lakers, né, que ganhava tudo. Um torcia para o Sixers, teve aquela final, foi legal, mas depois não teve mais nada, e o outro era o Orlando Magic, né, que aí foi um pouco mais difícil de rivalizar, embora tivemos uma final, né, tivemos uma final em 2009 também, tá bom. Sim, exatamente. E aí, cara, como que você passou aí de fã, de acompanhar, de jogar o Fantasy para criar conteúdo para as redes sociais, para tipo ser um comunicador e estar no meio da galera aí que produz conteúdo? Cara, eu nunca pensei nisso, na real, eu já tive vontade de fazer. Bom, eu já trabalhei com futebol, né? Eu já tive uma empresa que a gente analisava jogador de futebol, avaliava, tal, fazia o scout, essas coisas. É, e eu sempre cogitei trabalhar com futebol, assim, Uhum. Não seja, sabia. Que seja legal. analisando, seja sei lá o quê. Só que na época que eu pensava nisso, não existia esse mundo de criação de conteúdo, não existia você falar, não, vou ser um youtuber de futebol. E eu nunca fui, eu perdi o bonde e tal. Aí eu tava lá no mundo corp, na época que deu essa mudança, que começou a fazer sentido. Eu sou uma outra geração, né, no fim das contas. Então, eu acho que é uma geração um pouquinho mais nova, talvez a sua. Você é de que ano? 94. Isso. Ó, já são 7 anos de diferença. Eu acho que para a sua geração já fazia mais sentido essa ideia. Acho que foi a geração, eu acho que foi a sua geração que criou isso mesmo. Uhum. De um moleque assim aos 18 anos, fala, quer saber, vou criar um canal de YouTube. Eu quando eu tinha 18 anos, não existia isso. Então era Sim, sim. quando eu tinha 30, tá ligado? Que fazia sentido. E nessa época você não vai parar tudo para falar, quer saber? Não, você tem que ser moleque, tá ligado? Porque é É. quando você tem. Então, nunca cogitei, cara. Nunca cogitei, não cogitava. Tentei várias vezes, tipo, o que fazia sentido na minha época de moleque? Ter um blog. Eu tive blog. Uhum. Não foi para frente meus blogs. Era difícil um blog ganhar audiência, era complicado. Então, querer comunicar ideias de esporte, eu sempre quis. Só que na minha época era blog e não deu certo. Então, beleza, bola para frente, desencanei e tal. E aí, mano, foi tudo muito por acaso, cara. A gente tava numa liga de fantasy, justamente. E na liga de fantasy que tava eu e o Mesa e tal, tava um cara lá que tinha um canal de futebol no YouTube chamado Peleja. E, enfim, a gente teve, porra, a Liga de Fantasy, a gente levava todo mundo muito a sério, inclusive ele. Então, a gente tinha muito contato todo dia, sei lá o quê. E aí teve um dia que os caras do Peleja decidiram criar um canal de basquete, porque ele gostava também e tal, chamado Bandeja, a mesma pegada do Peleja. Aí eles já conseguiram de cara trazer uns fãs do Peleja pro Bandeja. E o que eu acho que é legal disso é que trouxe uma galera que não era do basquete, né? Então, fãs novos mesmo, fãs de futebol, que, por gostar muito do canal, toparam a empreitada do canal de criar conteúdo de basquete. Falou: oh, legal, vamos conhecer esse universo. Então, a Sim. galera que se forma ali como amantes do basquete. E aí, desde cedo, ele precisava de um cara para escrever roteiro. E ele chamou Mesa, porque eles já tinham trabalhado. Puta, ele trabalhava, sei lá, acho que o cara já trabalhou na Vice, o Mesa de Freela escreveu matéria, sabe, coisa assim. O Mesa é Uhum. Tipo, jornalista foi formal. network ali. Tal. E aí o cara sabia que o Mesa tinha um bom texto e manjava muito de NBA e tal. E ele chamou o Mesa para escrever os roteiros dos Radar Bandeja, né? Que foi o primeiro produto do Bandeja
quando foi criado, era o Radar Bandeja, que era nos mesmos moldes do Radar Peleja. Aí o Mesa já, acho que no terceiro ou quarto vídeo, né? Entrou no comecinho, assim. Ele já entrou, começou a escrever os vídeos, virou roteirista e tal. Os vídeos estavam indo bem, e o Mesa já de cara, assim, falou com os caras, falou, mano, acho que tem uma lacuna aí, dá pra gente criar um podcast, tá ligado? Acho que seria... E era a época que o podcast estava começando a estourar no Brasil, né? Essa época de 2019, 2020, tava começando a estourar. Os caras toparam a ideia de fazer um podcast, o Mesa tinha um formato pensado na cabeça dele, que era ele mais um, e aí chamar convidados, esse era o formato que ele queria na época. E aí esse mais um, ele sempre pensou em mim. Ele falou, vamos chamar... Ajudava que eu era... Eu tava numa época bem flexível em termos de trabalho, eu tinha um café ali em Pinheiros, que, enfim, não é que eu, né, não tô no mundo corp com horário bizarro de 8 às 8, tá ligado? Que ele sabia que eu conseguiria um dia ali, vai lá, grava 2 horinhas, beleza, tal. E a gente, bom, passava já horas discutindo basquete de qualquer jeito, né? Então, parecia meio natural me chamar, ele me chamou e eu topei. E aí a gente fez uma reunião começo de março ali de 2020 para já na semana seguinte gravar o podcast, assim, a gente ia gravar o primeiro podcast em março, e aí veio a pandemia, a NBA cancelada, e a gente adiou os planos, né? Só que aí foi muito engraçado, porque nesse meio tempo, por causa da pandemia, aí os podcasts estouraram de vez no Brasil. Sim. Por causa da pandemia também, basquete ficou muito em evidência com o Last Dance, que foi um produto que o mundo inteiro consumiu fervorosamente. E também o basquete foi a primeira liga a voltar, né, no formato da bolha. E aí, quando a gente viu que ia voltar, a gente decidiu começar o podcast. A gente falou, beleza, agora é a hora, tem conteúdo para falar, né? Vamos aí. E aí começamos, e, velho, eu fiquei muito surpreso, porque para mim ia ser um bagulho, vamos aí, vai ser divertido. Não achei que ia dar certo. Você não imaginava que ia ter fãs assim, tá ligado? Nada, cara. Não, e assim, eu sou muito perdido, cara. Eu não tinha entendido de cara que o Bandeja era um canal tão grande, que isso tinha um peso. Pra mim, mano, é um canal de YouTube. Eu não manjava. Eu não consumia essas porra. Eu não conseguia entender a magnitude de um canalzinho de YouTube de um cara, sabe? Tipo, mano, eu era muito descolado dessa realidade. Para mim, eu ainda funcionava no rolê ESPN, Sport TV e as TV aberta aqui. Ali que louco, velho. Tipo, eu não sou dessa geração, cara. Então eu não. Sim. Então eu fui gravar de boa lá com mesa, publicamos. E aí, mano, primeiro episódio já, tipo, 50 mil pessoas. Aí que eu me liguei, eu falei, caralho, velho, 50 mil pessoas, tipo, 50 mil views no YouTube, né? Porque a gente publicou no YouTube sem imagem, sem nada, né? Era só o áudio e ficava 3 imagens dos 3 assuntos que a gente ia falar, e aí ficava meio escuro quais a gente não estava falando, e mais claro, iluminado, qual era o assunto do momento. Os primeiros, sei lá quantos episódios foram assim. E de cara a galera gostou, foi mais elogios, bem mais elogios do que críticas e tal. Eu não esperava. E foi muito intenso ali, né? Porque a bolha volta e aí já é 8 joguinhos, aí já é playoff. Aí, e eu, torcedor do Lakers, eu desde sempre cravando que o Lakers ia ser campeão. E não era óbvio para as pessoas, o Lakers não era o favorito e tal. E eu acertei tudo ali, porque, enfim, isso eu cravei. E sei lá, a gente ganhou uma moral com a galera gostou, a galera achou divertido, a galera curtiu nós dois, curtiu nossa dinâmica, curtiu tudo, cara. A galera curtiu muito. Eu nunca esperaria, até porque todas as minhas experiências até então criando conteúdo, e foram vários blogs, várias coisas, foi fracasso, né? Então eu não fui com expectativa nenhuma, cara. Nenhuma. E aí deu certo, velho. Sei lá, deu certo. Deu certo, e aí a gente entendeu, pelo menos isso. A gente foi inteligente e falar: não. Isso aqui é especial, mano. Tá ligado? Sim. E demorou um pouquinho para cair a ficha, mas não tanto também. Acho que foi menos de um ano. Em menos de um ano eu já tava tipo, velho. E aí eu conversava com o Mesa e falava, cara,
pô, isso aqui é pra valer, cara. É tipo, um negócio é sério e tal. E aí nessa época eu entrei pro Facebook, eu tava trabalhando lá pro Facebook, numa vaga temporária lá, que eles têm essas vagas temporárias. E aí quando eu saí do Facebook, eu tava meio tipo, tá, beleza, agora eu preciso achar meu emprego, porque eu já tinha desistido do café, eu já tinha fechado o meu café por causa da pandemia e tal. Só que eu não tava afim de voltar pro mundo corp, eu tava meio assim, e aí eu queria trabalhar numa empresa menor, que desse para crescer, mas eu também não queria ser empreendedor, tá ligado? Eu queria ser funcionário, porque eu já tava de saco cheio de ser empreendedor. Você só se fode. Eu queria ter um salarinho, tá ligado? Sim, ficar E de aí, boa ali. não, salário, pô. Salário é tão bom ter salário, cara. Você não. Você dorme à noite. Tipo, nossa, como é bom ter um salário. Saudades, inclusive, de ter um salário. E aí, cara. E aí eu me liguei e falei, não, mano, é aqui, cara, é o canal Bandeja. E aí eu Uhum. conversei com os caras, daí eu virei não só apresentador, mas gerente lá de operações, de estratégia, de várias coisas e tal. E aí ajudei pra caralho o canal a crescer, né, e tudo mais, e virou mesmo meu trampo, cara. Ali foi a hora que virou, assim, que aí não, que até então ainda era um trampo só de o dia da gravação. Ia lá, gravava, beleza, acabou. Aí, a partir daí, virou meu trampo todo dia, mano, maquinando ali, pensando naquilo, querendo melhorar, querendo sei lá o quê. Óbvio que desde sempre, pra gravação, a gente sempre levou muito a sério todas as gravações, a gente sempre se preparou pra caralho e tal. Acho que é um dos motivos de ter dado certo o podcast, né? Mas era isso, era só se preparar pro podcast, beleza. Uhum. Aí depois disso virou trampo e tal. E, enfim, aí aconteceram as coisas que aconteceram que acabou bandeja, saímos de lá, saímos de lá, depois acabou bandeja e tivemos que criar nosso próprio canal. Mas é isso, desde sempre, desde essa época que eu saí do Facebook, entrei com tudo no bandeja, é meu trampo, cara, meu trampo full time, né? Às vezes tem gente que me encontra e pergunta, pô, o que você faz da vida? Eu falo, é o que você vê, o que eu faço da vida. É o dia inteiro, todos os dias, cara. É Uhum. doideira, é doideira. E felizmente tá dando certo. Eu acho, pô, puta profissão legal. Sim, Meio que sim, é me muito da hora, né? encontrei, cara. Eu me encontrei nisso aí, sabe? Eu gosto muito. Hoje em dia eu olho e falo, cara, Legal. hoje em dia eu olho e falo, porra, como é que eu e o Mesa não pensamos nisso antes, sabe? Eu sei Uhum. como, é porque a gente não é da geração, tá ligado? Sim. E é difícil pra caralho criar audiência, sabe? É difícil. E a gente deu essa sorte do Bandeja já. O nosso podcast já surgir com uma audiência, né? A gente não teve que construir a audiência. A gente já Uhum. lançou o podcast com audiência. O que a gente teve é que manter a audiência. Isso a gente conseguiu. Aí acho que a gente tem nossos méritos, muitos e tal. Mas a gente teve essa sorte, né, cara? A gente teve. Porra, a gente teve Sim, sim, claro. Não só sorte, de competência também, né? um monte de coincidência, um monte de coisa. Você tem que estar meio na vida aberto a essas sortes, tá ligado? Você tem que estar lá na Uhum. hora certa, papapá, e às vezes você vai dar sorte e aí você tem que aproveitar a sorte, né, cara? Eu acho que a gente foi bem aproveitar a sorte, porque às vezes tem gente que fala comigo, ô Firu, eu queria começar um podcast, o que você me dá de dica tal, pra, mano? E é foda, velho, é foda ter o trampo de criar um podcast, ficar lá 2 horas debatendo, tem gente que às vezes ainda edita, tal, a gente nunca foi de editar o podcast, bom, no começo lá editava, mas desde que é videocast ao vivo e tal, é ao vivo, então a gente nem edita depois, então... quando era só áudio, editava. A gente gravava um dia antes, editava e daí depois coisava, mas era uma edição muito simples também, era pouca coisa que cortava, não ficava enfiando efeito sonoro, então era muito de boa. Mas enfim, é mó foda ter todo esse trampo, e aí você toda semana vai ver e tem 100 pessoas vendo e tal. Pô, é difícil, é por isso que eu miei de todos os meus blogs, tá ligado? Então, Uhum. e eu não sei exatamente o que você tem que fazer para crescer isso, porque eu não precisei fazer isso. Então é sorte, tá? Eu dei sorte, mano. Porra. Não tenho dicas para quem quer começar um podcast. Minha dica é faça cortes e jogue no Reels, porque o Reels entrega mesmo que você não tem uma audiência, tá ligado? Mas aí do Reels para
transformar em uma audiência no podcast, cara, é bem difícil esse caminho. É muito difícil levar a audiência do Instagram para o YouTube. Eu acho que é a transição mais difícil. É difícil também levar do YouTube para o Instagram, mas é mais fácil. É mais fácil. Sim. Tipo, páginas gigantes do Instagram. Vai lá e tenta começar um podcast no YouTube, um videocast e tal. Mano, a grande chance de não dar certo. Grande chance, mesmo você tendo 500 mil seguidores no Instagram. Não importa. Cara, fazer essa migração é muito difícil. Mas às vezes só de você ser gigante no Instagram, você já sobrevive como produtor de conteúdo. Então tudo bem. Aí vai achando seu nicho, vai achando o que dá certo para você, sei lá o que. Minha dica é produza, mas utilize das redes que ajudam aí a viralizar, mesmo sem ter uma base de seguidores, que são basicamente TikTok e Instagram, tá ligado? Enfim. Mas é isso, essa foi minha trajetória. Muita sorte e um pouquinho de competência. É isso aí, mano. Hashtag Firu tem razão. E, cara, que da hora saber um pouco mais disso também e todas essas nuances aí da sua vida. Mas aproveitando para a gente falar da pauta do programa hoje, que é Los Angeles Lakers, que estamos gravando depois da vitória do Lakers de 113-109 contra o meu New York Knicks. Queria falar com você, Firu. Você acha que o Lakers está indo como um dos favoritos para o título? Um dos? Ele é o favorito? Seremos, Yuri! Seremos, caralho! Só tem uma palavra para falar, é seremos! Seremos! Seremos e não é pouco, caralho. Seremos campeões, então. Cara, é engraçado, porque eu já tava falando que seremos desde que contratou o Dorian Finney-Smith, na real. Sim, que ele é o seu grande coringa, né? Eu tô há 3 anos implorando por isso, sabe? Sim. Tipo, tirar o armador ruim, idiota e burro e débil e péssimo defensor que tira a bola da mão do LeBron James e substituir por um bom role player 3D. É tudo que eu peço há 3 anos, desde que fizemos a péssima troca de Russell Westbrook. E, cara, o time mudou completamente de tirar 25 minutos de D'Lo e substituir por 25 minutos de Dorian Finney-Smith. Assim, noite e dia, como dizem os americanos, é uma diferença brutal. Eu acho que ali já começou a criar um time que tinha chance de brigar pelo título, né? Não era o favorito, óbvio, mas é um time que já tinha chance ali naquele formato, estava muito bem. Mesmo com o Anthony Davis machucado, a gente mandou uma sequência 7-2, ganhamos do próprio Knicks, né? Que foi no dia da troca do Doncic. A gente tinha acabado de ganhar no Madison Square Garden sem Anthony Davis. E a defesa LeBron absurdo, jogando essa barbaridade que ele tá jogando e tal. Eu já tava bem empolgado assim pro título. Eu achava que era pegar um pivôzinho a mais ali para em alguns momentos poder jogar com o Anthony Davis na 4 e vambora, a gente compete, cara. Para mim esse time já ia competir. E aí a hora que faz a troca do Doncic, óbvio, fico perplexo e muito feliz, porque eu amo o Doncic, porra. Eu entendo que isso significa que eu vou ter 10 anos torcendo pro Doncic no meu time e tal. Mas óbvio que gera dúvidas pro time em si para esse ano, porque você ficou sem pivô, basicamente. Né? Você já estava precisando contratar um pivô tendo o Anthony Davis. Você troca ele pelo Lucas, você fala, beleza, agora precisamos de 2 pivôs, sei lá. Estamos fodidos sem pivô. Mas, mano, vamos ver, né? Porque ao mesmo tempo, eu falei isso já na hora que aconteceu a troca, falei, mano, a gente nunca viu 2 gênios igual LeBron e Luka dividir a quadra. A gente só viu isso, sei lá, em time USA, tá ligado? Não existe isso na NBA. E eu achava que talvez não fosse a coisa mais provável. Eu achava que até era um pouco mais provável que eles não maximizassem o outro, sabe? Que era muito bom ter os dois, porque você vai ter 48 minutos com pelo menos um dos dois em quadra. E isso já é raríssimo, né? Você não tem. Mas que os minutos que eles dividissem, podia ser que eles não elevassem o outro, sabe? Mas
Se eles elevassem um outro, aí a gente talvez fosse ver algo que a gente nunca viu, e mesmo sem pivô, acho que esse time poderia ganhar o título. Pô, nossa terceira peça é o Austin Reeves, a gente tem bons role players, né? Eu gosto muito do Finney Smith, acho o Hashimura bom, Vando e Gabe vindo do banco, ok. Faltava um pivô e tinha uma semana para pegar um pivô. Então eu tava meio assim, cara, pegar um pivô nessa semana, seremos pra caralho, não tenho dúvida. Sério, pra mim era meu. Lakers pegou um pivô, vamos ganhar. Então eu tava louco pro Lakers pegar um Daron Sharp. Tá? Coisa simples. Não tô falando de pegar. Tô falando de pegar o Isaiah Hartenstein. Mas sei lá, pegar um cara desse. Podia ir atrás de um Portal, que já é melhor, né? Óbvio. O Nick Claxton. Mas mesmo o Daron Sharp. Eu já estaria feliz com o Daron Sharp. E a gente não pegou nada, né? Beleza, tentou pegar lá aquela troca, não rolou, não pegou nada. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas ainda esperançoso, sinceramente esperançoso, porque, cara, você ter o Luka com o LeBron é um negócio meio inacreditável, né, cara? Dois caras que têm esse poder de manipular as defesas adversárias e tomar as melhores decisões e achar qualquer passe. E aí você ter dois desses, porque o Luka, como que você marca o Luka? Metendo blitz. Sim. Só que beleza, boa sorte meter uma blitz e largar o LeBron num 4 contra 3. A gente nunca viu o LeBron jogar 4 contra 3. Porque Porque ele não tá sempre na existe. dobra, né? Não existe o LeBron jogar 4 contra 3. Então essa era a minha curiosidade. E não é o LeBron jogar 4 contra 3 com um monte de prego do lado dele. É o LeBron 4 contra 3 com Reeves, Hashimura e Finney Smith. Pô, sei lá, tipo, beleza, acho que a gente vai sofrer na defesa, pensava, mas boa sorte também parar esse ataque, tá ligado? E eu acho que o ataque é subvalorizado nessa cultura geral de defesas ganham campeonatos e tal. Eu tendo a valorizar mais um time com uma defesa realmente competente e um ataque insano do que a defesa insana com um ataque meia boca. E assim, o que eu quero dizer com meia boca não é nem os números e tal. Porque, por exemplo, o Lakers de 2020, eu acho que era exatamente isso que eu acabei de falar. Eu acho que era uma defesa insana, a melhor da NBA, com um ataque que de fato era meia boca. Mas é um ataque meia boca que tem o LeBron. Porque você tem o cara que vai conseguir criar cestas nos momentos difíceis. E pronto, é o suficiente para sobreviver. Você precisa ter isso. Pouca gente tem isso, tá? E é isso que eu sempre falo. Eu, na off-season, eu tava falando, mano, o LeBron é o terceiro melhor jogador do mundo. Ou, nem sei se é o terceiro, mas ele é top 3. Os 3 melhores são Jokic, Luka e LeBron. Porque são os únicos 3 caras que criam o que for preciso com a defesa que se meter nos caras na hora difícil no jogo de playoff. São eles. O Yannis vai ter uma limitação ali, por mais insano que ele seja. Com a falta de arremesso, é um cara que tem um passe pior, uma visão um pouco pior. Ele é muito bom, incrível. Mas ele não é aquele cara que você não tem o que fazer com ele. O LeBron, mano, você pega a série contra Denver que a gente perdeu em 5 jogos aí no primeiro round, pega o que a defesa do Denver estava jogando pro LeBron e as coisas que ele conseguia criar mesmo assim. Sim. Mas era um problemaço, porque era muito ruim as peças que estavam em quadra pro Lakers. Era o D'Lo tijolando, ou então um cara tão ruim no ataque que o Jamal Murray pudesse descansar totalmente, e dobras toda hora, e se o LeBron achava o passe, o cara errava o chute. Mas assim, era coisas incríveis que o LeBron estava conseguindo criar ali. Então, e agora você ter 2 dessas peças, tá ligado? É quase injusto, assim. Eu nunca vi nenhum. Ninguém nunca viu. Um time ter 2 desses solucionadores de problemas do mais alto nível, né? E pouca gente tem isso, sabe? O próprio, o Shea é maravilhoso, talvez ele seja o MVP, talvez seja justo o MVP do Shea. O OKC é o melhor time da NBA, é o melhor recorde e tudo mais. Eu achei que o Shea teve bons playoffs.
Ele foi bom nos playoffs. Muito bom, não dá para criticar ele. Não é aquela coisa de falar, pipocou, nada disso. Foi bom. Bom playoffs dele. Mas você conseguir entregar esse nível de marcação no Shea, o OKC tem dificuldade de criar qualquer coisa. Não tem um segundo cara para criar. Tá ligado? Sim, não tem. isso é verdade. Pro OKC ganhar é possível, vai ter que ter um salto aí do J-Dub ou do Chat. Um dos dois. Um dos dois, porque você consegue parar o Shea, tá ligado? E ele também, eu acho que tem um limite no até onde ele consegue chegar sozinho. Coisa que o LeBron, o Luka e o Jokic, você consegue entregar uma defesa inteira e falar, mano, vai ser com seus role players, eles que vão ter que ganhar da gente, você não. Que é o que o Lakers fez com o Denver no último jogo. Mas eu acho que eles solucionam mais os problemas do que o Shea, sabe? Eu acho que o Shea ainda tá um degrau abaixo nisso. E, gente, tem os três únicos caras que solucionam o problema nesse nível, assim, nos playoffs. E isso pode ser incrível. Pode nem ser. Eu ainda não sei, mas assim. Então, eu de cara eu já tava muito confiante, mano. Eu falei. Mano, eu confio muito no LeBron, né? Eu tenho uma confiança muito grande nele, porque eu sei quão bizarro de bom esse cara é como jogador de basquete e tal. E eu sei os problemas milhares que o Lakers teve nesses últimos anos, né? Que eu já falei, de D'Lo, Russ e vários. E eu sei que esse ano não tem, então eu já falo, cara, isso pode dar muito certo. E aí, um pouco no xiste, um pouco na confiança desnecessária de um torcedor e tal, eu sempre falei que a gente vai ser campeão. Mas agora, com como tem jogado, Yuri, aí eu começo a acreditar de verdade, cara. De verdade, agora eu acho que o Lakers Cara, eu diria que o Lakers é o favorito ao título. Não vai ser para as pessoas. Ele não vai entrar numa série nem contra Denver como favorito. Não vai entrar numa série contra o KC como favorito. Não vai entrar contra Boston como favorito, nem contra o Cavs. Esses 4 times a gente não entra como favorito. Mas para mim é o favorito em todas essas séries, talvez exceto Boston. E eu tô muito curioso pro jogo de sábado, porque... Sim, vai ser um termômetro legal. Eu quero ver o que a gente consegue fazer com esse Boston, que realmente é um time difícil de marcar, né? Um time mais difícil de marcar. Mas eu acho que é possível. Tá? Eu acredito. Não, assim... Aí eu acho... E até aí eu acho que assim, contra Boston, eu diria que Boston é o favorito. Mesmo eu diria. Mas mesmo o Boston sendo favorito, eu aposto no Lakers, sabe? Eu aposto no Lakers porque eu acho que o LeBron o J.J. Redick, que está se mostrando um baita técnico também, é outra mente muito brilhante. Luka, eles vão resolver esse problema. Eles vão achar aonde está esse buraco do Celtics que deve existir. Ninguém ainda achou, mas deve existir. E conseguir ganhar uma série de 7 jogos, cara. E vai ser muito difícil achar o buraco do ataque do Lakers. Eu acho que a maioria dos times recentes que foram eliminados nos playoffs e tal, foram eliminados porque a defesa adversária conseguiu achar um buraco no seu ataque, conseguiu expor o seu ataque, conseguiu expor a sua falta de criação com a minha defesa. Eu acho que é aí que os times têm ganhado as séries de playoffs. Eu acho que é aí que o Minnesota ganhou do Denver, é aí que o Dallas ganhou do OKC. O Dallas não ganhou do OKC na defesa dele, ganhou na defesa do OKC, no fato de OKC não conseguir parar o ataque de Dallas. E o ataque de Dallas é o ataque do Luka, só que agora tem o LeBron. Então, ainda é mais o Kyrie, sim. Então assim, eu não tenho medo de enfrentar o OKC nesse contexto. É um time óbvio, muito difícil, a defesa deles é ótima. Eu não acho que a defesa deles vai parar isso. Eu acho que a gente tem um pouco mais de chance de parar um ataque que, cara, eu sei que se a gente focar no Shea, vai lá, criem aí, arremessem aí. Tá arremessando bem, é um dos times com melhor... Arremessa, mano. Quero ver. Arremessa aí. Ludort tá com 44% de aproveitamento. Beleza. Vou viver com isso. Arremesse Ludort, arremesse Hartenstein. Larga o Hartenstein, sabe? Arremessa J-Dub. Arremessa Chat. Playoff passado, quem falou arremessa Chat que foi o Dallas.
ganhou a disputa. Sim, sim. Esse ano o Chet, infelizmente, não jogou. Eu amo o Chet. Amo o Chet Holmgren. Foi uma puta fé nele. Mas ele vai ter que provar, cara. Tem que provar nos playoffs. Então, eu acho que assim, eu acho que não vai ter uma defesa que. Talvez a de Boston, acho que é a melhor preparada, mas eu não vejo uma defesa que vai conseguir mostrar que esse ataque do Lakers tem uma falha mortal. E eu prefiro as chances da defesa do Lakers mostrar, porque a defesa do Lakers vem sendo a melhor da NBA, mesmo sem pivô. Mesmo só com o Jackson Hayes em 20 minutos dele, e aí vários line-up de small ball, porque o Lakers é um time alto, mesmo sem pivô. Cara, o nosso cara mais baixo é o Austin Reeves, que é 6'5". Então não é um time baixo. O Luka é um armador gigante, Sim. armador, o LeBron é um monstro, e aí Finney Smith e Hashimura que são altos também, é tudo 6'6", 6'8", 6'7". Então, cara, é um time que, mesmo sem pivô, o nosso small ball, para um small ball, é um small ball alto. É É um verdade. small ball que esse tamanho a gente consegue pegar rebote, a gente consegue dar trabalho aqui com o tamanho para cima dos caras, sabe? Tipo, o Luka consegue marcar um pivô, pô, sabe? O Hashimura consegue marcar um pivô, o LeBron consegue marcar um pivô, o Finney Smith consegue marcar um pivô. Então, e a defesa do Lakers, cara, isso que é a parte inesperada, né? Eu achava que a defesa do Lakers, que começou a temporada mal, do nada melhorou, manteve o pique por alguns jogos sem o Anthony Davis, eu achei que eventualmente ia sofrer, né, sem pivô. E não, cara, continua todo jogo. Mesmo aqueles que a gente perdeu pro Hornets e pro Utah, a defesa foi bem, o problema foi o ataque. Foi ataque, porque um jogo o Reeves foi expulso, nos 2 jogos o Luka tava muito mal, voltando, né, de lesão, então, beleza. Uma hora, mano, eu não tenho dúvida que o Luka vai ser um dos 2 melhores jogadores ofensivos do mundo na hora que chegar aos playoffs. Uma hora vai encaixar, né? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. A Sim. menor. O Luka é especial nesse nível, né, cara? Então, cara, eu tô empolgado. Assim, eu acho que a gente tem. Eu entendo que a gente não é o favorito, mas para mim, a gente é. Isso não quer dizer que vamos ganhar, né? Mas quer dizer que eu acredito muito. Eu realmente acho que a gente vai ser campeão. Realmente acho. Perfeito. Tô empolgado, cara. Empolgou. E tá irado de ver. Mano, não dá pra perder um jogo, cara. Não dá pra perder um jogo do Lakers. Sim. É surreal ver Luka, LeBron, Reeves, cara. É muito da hora. Os caras são. Parece que eles estão jogando juntos. Mano, parece que eles jogam juntos há muito tempão. E aí, não é. Os caras deixaram isso acontecer, né, filho? O LeBron e Luka junto é loucura demais, né? Eu acho que é um prêmio por nós termos aguentado 3 anos e meio de Russell Westbrook e D'Angelo Russell. Eu acho que fanbase, tipo, vendo, mano, o Prime, o resto do Prime do LeBron James escorrendo pelo ralo, porque a gente tem D'Lo, porque a gente tem Russell Westbrook ganhando 50 milhões. Foi tão ruim esses anos, velho, e assim, agora veio a recompensa. Tipo, e totalmente injusto, totalmente inacreditável, né? Não dá para acreditar nessa troca, né, cara? Não dá para acreditar. É inacreditável que o cara fez isso, velho. Eu fico até mal pelos torcedores de Dallas, assim. Eu às vezes estou vendo o jogo do Lakers, assim, e óbvio, curtindo muito, mas dá até uma culpa, um sentimento de culpa, sabe? Eu imagino que um assaltante, assim, um cara que sai aí na rua roubando as pessoas e tal. Eu imagino que esses caras devem viver com esse sentimento de culpa em algum momento. E deve ser horrível, cara. E eu sinto, às vezes, esse sentimento de culpa vendo o jogo do Lakers. Eu falo, mano, tá errado, cara. A gente trocou o Anthony Davis de 32 anos pelo Luka. Tiveram que dar o Max Christie, o gap na cabeça daquele animal do Dallas, o Nico. O gap entre Luka Doncic aos 25 anos e Anthony Davis aos quase 32, vai ser 32 agora, em março. Talvez quando publicar esse vídeo o Anthony Davis já tem 32 anos. O gap pro cara era o Max Christie e um first, velho. É inacreditável.
É inacreditável que o cara fez isso, né, cara? É Não, porque é isso, inacreditável. ó. Se ele troca pelo Anthony Davis, Max Christie, um first, mais outro first, mais 2 swaps, mais o Austin Reeves, ainda ia ser questionável, mas beleza, tá um valor justo, tá um valor próximo do real, porque o Anthony Davis tem um puta valor, tá? O Anthony Davis tem um puta valor. É só que o valor, que é um puta valor do Anthony Davis, o gap não é Max Christie um first. O gap é maior. O gap é Max Christie, Reeves, 2, 3 first, swaps, etc. Esse é o gap, tá ligado? E a gente roubou os caras, velho. Foi um assalto. Um assalto, o maior assalto da história. E agora a gente tem não só Luka e LeBron, mas tem o Austin Reeves lá, que não deveria estar. O Kinect não foi, mano, nem o Kinect foi. Exato, velho. Exato. É inacreditável que o Kinect não tenha ido nessa troca. Tipo, o que a gente mandou lá para pegar o Mark Williams na troca que foi cancelada, aquilo ali no mínimo tinha que estar na troca do Luka, no mínimo. Então, eu nem gostei tanto da troca do Mark Williams, porque eu tinha muitas dúvidas com a saúde dele e com a defesa dele, e eu estava mais preocupado com a defesa na questão do pivô. Mas eu gostei porque, beleza, pelo menos pegamos um pivô, já que foi essa a escolha, beleza. No ataque vai ser especial Mark Williams com o Luka. E, na real, esses ativos deviam estar lá com Dallas. Então, mano, ganhamos um Mark Williams de duas lambuja. vezes, né? Sim. Ganhamos um Mark Williams de lambuja, que para off-season segue sendo verdadeiro. A gente tem um first, o Kinect e o Reeves de lambuja. De lambuja, eles não deveriam ser nossos. Não deveriam ser nossos. Então, isso é uma sorte surreal, cara. Isso é o que ajuda você a ganhar um título, sabe? É um erro de outras pessoas, sei lá. É louco essas coisas. Tem que dar uma sorte. Se o próprio Reeves ganhar o dinheiro que ganha, já é uma sorte, né? Porque era só algum time ter dado uma oferta maior que o Lakers ia ter que dar um match e o Reeves podia ganhar o dobro. E aí nossas condições de salário, talvez a gente perdesse um role player, perdesse um Vanderbilt por causa disso, sabe? Então, várias sortes, cara. Sorte de campeão, cara. Tomara, cara. Tomara. O que mais me preocupa com o Lakers é provavelmente a saúde, né? Acho que. Mas isso é para todo contender, né, cara? Para todo contender. Acho que qualquer time aí que perder um top 3, top 4 da sua rotação não vai ser campeão. Nesse ano que tá tão parelho, né? O ano passado o Boston conseguiu ganhar, mesmo sem o Porzingis. Mas ano passado, cara, os outros times estavam ainda mais sem coisas, né? Então, sei lá. Eles deram muita sorte no caminho. Eu não acho que esse ano ninguém vai conseguir ganhar assim, porque os times estão mais saudáveis, estão melhores, tem mais times de alto nível. A gente tá, 2 times que vão bater mais de 65 vitórias na temporada. Né? Então, esse ano tá loucura. Não vai ser fácil ganhar esse título, mas acho que dá para ganhar, cara. Acho que dá para ganhar. Porque eu falei desses 4 times que o Lakers não seria favorito entrando numa série, mas além dos 4, ainda tem mais 2 times muito fortes, que é o seu Knicks, que para mim é muito forte. Todo torcedor do Knicks não acha, só eu acho, na real. Eu adoro o Knicks. Não, é assim, eu acho que o Knicks é mais um projeto para o ano que vem. Né? Acho que vocês gastaram muita profundidade para conseguir montar esse quinteto. Esse sexteto, contando o Mitchell Robinson, que agora finalmente voltou de lesão. Eu acho um sexteto muito bom. Eu acho que falta um pouquinho de profundidade. E aí a profundidade vai ser resolvida mais ano que vem, mas, cara, eu acho que vocês têm chance. Já esse ano é menor. Eu acho que esse ano é menor. Mas, velho, o Brunson é muito especial. Eu acho que o time tá começando a encaixar. A grande preocupação é a defesa, né, cara? A defesa. Eu esperava mais da defesa do Knicks, porque eu acho que você tendo o Mikal, Josh Hart e Anunoby, defensores de perímetro, ponto de ataque e tal. Eu acho que já dificultaria bastante, facilitaria um pouco a vida do Cat na proteção lá dentro. E
acho que a defesa de perímetro não foi tão elite quanto eu achava a ponto de. Sim, isso é verdade. Então tá meio uma peneira, né, cara? Mas sei lá, às vezes com a chegada do Mitchell Robinson, vocês começam a jogar bastante com dois bigs, que eu acho que era o time titular. Para mim, o Knicks titular no conceito antes da temporada começar era o Josh Hart de sexto homem. Uhum. O Josh Hart está tendo uma temporada brilhante. E é difícil imaginar ele virando um bancário, mas para mim esse é o time que sempre fez mais sentido, sabe? Cat na 4. E óbvio, aí fecha jogo, maioria provavelmente com o Mitch Robinson no banco, Cat de pivô e tal. Mas sei lá, aí, ó. Mas é uma questão difícil a do Knicks, porque vocês têm. No time que tem que fechar, vocês têm duas debilidades defensivas. E aí a debilidade mesmo, que é o Brunson, que, mano, ele é muito baixinho. Uhum. Ele joga duro, tal, mas ele é muito baixinho. Então é foda. E o Cat, né, cara? O Cat é péssimo defensor. É muito ruim. Muito ruim. Não tem jeito, ele é péssimo defensor. E fica difícil essa equação. Mas eu tenho fé que uma hora o Knicks chega no ponto. Então, daí provavelmente não é esse ano. Mas mesmo do jeito que tá, é tão especial a criação do Brunson nas horas difíceis. Para mim, ele é um dos 5 melhores criadores. É os 3 que eu falei. E aí eu coloco Shea e Brunson. Para mim são 5 melhores criadores ofensivos da NBA hoje. Para mim são esses 5. Aí depois eu coloco um Kevin Durant, um Stephen Curry, um Giannis. Para mim esses caras vêm depois. Eles são o sexto ou oitavo para mim ali. Mas então vocês têm o Brunson, cara. Você pega o que o Brunson fez ontem. É inacreditável, cara. Você não importa o que você jogue nesse cara, ele resolve. Ele resolve os problemas. Ele é bizarro. É bizarro como esse cara é bom, mano. Eu fico Ele é de muito cara. bom. Ele não Muito deveria bom. ser tão bom. Ele não, com o tamanho dele, ele não deveria ser tão bom. E ele é. Ele é, cara. Ele é uma máquina. Ele não para. Ele é muito inteligente. Ele tem os moves. Ele tem a calma. Ele tem a qualidade técnica no arremesso. Ele tem os culhões de aço. Esse cara é. Eu amo ele. É um dos Sim. jogadores que eu mais gosto, cara. E aí eu gosto de todo mundo. O Anunoby que joga, cara. O Anunoby é um Tá jogador jogando muito. fantástico. O Cat ofensivamente está muito bem. Eu não gosto do Cat, mas, pô, encaixou ofensivamente. Isso já é muito legal. Então, eu acho que falta pouco pro Knicks. E, cara, às vezes numa série dá certo e vocês ganham. O foda é que o Cavs ganhou demais na temporada regular. E aí vocês vão ter que enfrentar o Boston já no segundo round. E acho que é uma pedreira. É o pior adversário para o Knicks, provavelmente. Embora vocês tenham sido criados para enfrentar o Boston, né? Vocês fizeram um espelho da forma de jogar, do line-up, assim, vai com vários alas e um pivô que arremessa e tal. Eu acho que ali é difícil, mas sei, cara. Eu confio muito no Brunson. Eu tenho isso, cara. Se você tem esse cara, eu ponho mais fé no seu time. Eu acho que o Boston não tem esse cara. O Tatum tá tendo uma temporada brilhante. Eu amo essa temporada do Tatum. Gostando muito mais de ver ele jogar esse ano do que no ano passado. Mas ele não é esse criador. Né? Ele não é uma máquina ofensiva. Ele é um cara muito bom em arremesso, muito talentoso, que tem a capacidade de bater para dentro. Mas ele não necessariamente sempre vai ter a melhor leitura, ele não necessariamente vai conseguir criar na situação difícil, ele às vezes vai topar ir pro arremesso e dane-se, ver o que. Tipo, ele topa na hora difícil falar, deixar com a sorte de ver se o arremesso cai. Esses caras, Brunson, LeBron, não deixam com a sorte. Eles vão e fazem o que tem que ser feito para garantir a cesta, sabe? Então eu acho que você ter o Brunson numa série que vocês conseguirem torná-la disputada, e isso vai passar pela defesa, é aí que está a dificuldade do Knicks. Eu acho que esse diferencial de ter o Brunson pode dar certo. É improvável por causa da defesa, mas eu não eliminaria as chances do Knicks, cara. E acho que ontem, se eu sou torcedor do Knicks, é um jogo que eu saio felicíssimo com o Knicks. Não, jogou muito bem. Jogou muito bem. Porque, cara, vocês enfrentaram o time que está sendo o melhor da NBA junto, tá?
Nos últimos 20 jogos, o Lakers tem sido tão bom quanto o OKC e Cavs. São os 3 melhores da NBA, os 4 com Boston. São os 4 melhores nesse momento da NBA. E vocês bateram de frente, cara. Um time que vinha atropelando todo mundo. Vocês bateram de frente. E se não machuca o Brunson no lance infortuito, que eu espero que não aconteça nada grave com ele, talvez vocês ganhassem. Tava empatado o jogo, faltando 1 minuto na prorrogação, cara. Então, assim, E o Lakers teve que ser heróico para buscar essa prorrogação. Então, sei lá, eu gosto muito do Knicks, cara. Eu não sei porque que os torcedores do Knicks estão. Eu sei porque é que vocês tomaram pau de todo time bom, né? Mas, velho, é uma campanha brilhante do Knicks também. Vocês estão aí no 40-20, né? Que é algo difícil dos times alcançarem. Tudo bem, 40-22, acho, na prática, mas é ali, sabe? Nesse ritmo sinistro de vitórias e tal. E eu não acho que é impossível vocês ganharem o leste. Não é impossível. Não, eu acho que vocês são candidatos. É pouco provável, mas não é impossível, não. Não é uma viagem, sabe? Eu não acho que é uma viagem. Eu queria encontrar um torcedor do Knicks mais esperançoso, sabe? Eu acho que vocês estão muito cabisbaixo. Esse time é muito legal, esse time vocês têm que desfrutar mais, cara. É um time muito da hora, cara. Eu amo ver o Knicks jogar. Assim, ó, eu acho que é o segundo time que eu mais assisto na NBA. É o Knicks. Ah, mas é por causa disso, de perder para os principais times, cara. Eu sei. Eu sei. Não, tira um pouco. Eu mesmo, eu tava mais alto. Começo do ano, eu falava que o Knicks ia ganhar o leste. Sabe o que eu falei que essa é a final da NBA? Knicks e Dallas. Eu lembro. Isso. Knicks e Dallas. Então agora eu já saí do Knicks no leste. Eu realmente acho que vai ser Boston. Mas eu não abandonei. Eu acho que vocês ainda têm chance. Tá ligado? Bom, vamos ver. E o Dallas não vai ser o Dallas, mas vai ser o Lakers, vai ser o Luka. Vai ser o Luka. Você tinha falado o Luka, né? Tinha Essa é a falado parada. o Luka. Os caras trocaram o Luka, vai ser o Luka ainda, mano. Porra. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mas vai ser, putz, eu tô empolgado demais para esses playoffs, vai ser irado. Não, Pô, vai ser demais. imagina uma série Lakers e Warriors. Não, vai ser demais, cara. Demais. Demais. Estou empolgado e veremos toda a cobertura na Toco TV. Obrigado, Vilfinha, pela sua participação. Não. Desculpa, eu quero saber de você. Sim, o quê? Quão maluco eu tô, porque, óbvio, se o Lakers perder, eu conheço. Vai todo O mundo quê? falar que eu sou idiota. Vai todo mundo falar que eu era. Tipo, 3 meses depois, as pessoas vão pegar esse vídeo. Porque a minha opinião sobre o Lakers ser campeão? Isso. Porque tem que ser num dia. Ó, eu quero que todo mundo aí nos comentários. Você me acha um idiota? Fale agora. Eu não acho. Eu não acho. Não Eu adianta estou vir alto. em junho e falar: ah, que idiota. Não, em março. Em março você pode falar que eu sou um idiota. Em junho, não. E Cara, você também, Yuri Fonseca, quero saber de você. Estou maluco? Empolguei Não acho. demais? Não. Inclusive, eu acho que a final da NBA será um Boston e Lakers insano, assim, cara. Nossa, imagina essa final, velho. Vai ser absurdo. Eu acho que vai ser essa final. É o que está se desenhando. Não, e é isso. É assim, Boston vai ser favorito nessa final. Eu não consigo acreditar que tendo Luke e LeBron a gente vai perder pro Boston. Não vai, a gente vai ganhar. Não, vai ganhar. eu acho muito que vai ser essa final, assim, cara. Vai ser absurda. Puta merda, imagina. Não, e pior que assim, se o Lakers vai pra final, na minha visão, qualquer final vai ser gigantesca, porque aí, ó, ou Boston, que óbvio é a maior de todas, ou Knicks, tipo Madison Square Garden. Não dá para ser maior. Knicks de volta a uma final, jogando contra o Lakers, os 2 maiores mercados. Sim. Luka versus Brunson, o antigo backcourt do Dallas que eles conseguiram deixar os dois embora. Enfim, irado. Ou então, LeBron contra o Cavs. Tipo, cara, imagina. Absurdo. Porque eu acho que são esses 3. O leste, para mim, tá entre esses 3. Uhum. Não foge disso. Eu não acredito nem um pouco no Bucks. 0. Eu sou 0. Assim, para mim é 0. E aí o resto, mais 0 ainda. Aí é tipo Indiana, Detroit. Não, 0 demais. No Oeste, eu vejo 4 candidatos para valer, né? Os 4 que eu falei, né? O Denver, o OKC, Lakers e Warriors.
Mas ainda não diria 0 para o Memphis. Acho que eu não diria 0 para o Memphis, só. O resto eu acho que eu diria 0. Uhum. Houston 0, Clippers 0. Não, Wolves. Wolves, cara, o Wolves para mim é candidato também. O Wolves para mim é candidato. Sim, eu menos, né? É o menos, mas tem chance, tem chance. Então, o Oeste é mais embaçado, né, cara? O Oeste tem muito time aí. Mas se o Lakers ganha esse Oeste, a final é contra um desses três, aí as três finais são gigantes, óbvio. A maior é contra o Boston. Eu tava até esquecendo qual é o ponto que eu queria fazer. O ponto que eu queria fazer é esse, que se o Lakers ganhar o Oeste, a final vai ser gigante, garantida. Vai ser uma final absurda, histórica e tomara, Mas mano. anotem o que eu estou dizendo: será Lakers e Boston a final. E Tá quem tudo pra... ganha? Quem ganha, Yuri Quem Fonseca? ganha é o Leicão. Então estamos fechadaço. É Eu tô na nóis. mesma, eu tô na É mesma, cara. nóis. Tô na mesma com você. Ó, muito sucesso aí no projeto. Obrigado, Finho, pela sua participação. Pô, obrigado você pelo convite. Tô honrado e, sério, torcendo muito pelo seu sucesso. Eu acho que você tava fazendo falta de verdade aí no nosso meio. Que bom. Você traz muita coisa boa. Você é muito bom no que você faz. Insista, por favor. Eu sei que eu acho que você tá começando do zero de novo, né? Com 0 Sim. inscritos. Insista, mano. Você vai recuperar tudo. A galera vai te ajudar a divulgar. A galera te adora. Toda vez que você vai na Toco TV, a galera fica feliz da vida. A galera às vezes pede você lá. Pô, cadê o Yuri Fonseca? Então, tá convidado aí a voltar no nosso podcast, por favor. Vamos lá, para divulgar as paradas. E E tô muito participar. feliz e torcendo aí por você sempre, mano. Você é o cara, você é um monstro. Pô, tamo junto, Fih. É nóis. Obrigado. Obrigado a você que assistiu até aqui. Forte abraço. Não esqueça de se inscrever lá na Toco TV. Vou deixar o link na descrição. E é nóis. Até o próximo episódio. E valeu. Tamo junto. Seremos. Seremos campeões.